no sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
Boa noite, irmãos, graça e paz para todos, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós, que a presença dEle esteja no meio de nós e o Teu Santo Espírito esteja a nos conduzir nessa adoração que pretendemos prestar a Ele nessa noite. Irmãos, queria te convidar para abrir na sua Bíblia, na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9 somente. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus é muito clara em dizer para nós que só há uma maneira de lidar contra o pecado, que é apresentá-lo diante daquele que pode nos purificar e pode nos limpar de todo o mal que o pecado traz para a vida dos seres humanos. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e o único que pode limpar de nós essa morte, esse mal que o pecado traz sobre nós, é Cristo Jesus. E quando nós confessamos a Ele e pedimos perdão a Ele do mal que cometemos, Ele é o nosso fiel e justo advogado diante de Deus, e que pode então nos considerar justos diante de Deus. Somente através do sangue de Cristo é que temos a purificação dos nossos pecados. Esse é o momento que eu queria te convidar para que você orasse a Deus, pedindo perdão pelas suas falhas, clamando a Ele por misericórdia e clamando a Ele para que o teu sangue, mais uma vez, nos purifique de todo o mal que cometemos. Oremos. Senhor, tenha misericórdia de nós e das falhas que nós cometemos, ó Pai. Derrame, Senhor Deus, com teu sangue sobre nós, para que sejamos então limpos de todo o mal que temos cometido. Aquilo que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, e que por muitas vezes nem sequer chega a ser manifesto em atos, mas nós sabemos que isso já é o bastante e configura em pecado diante do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa e nos capacita, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, a lutar contra esse mal que por vezes ele quer crescer dentro de nós. Tem misericórdia de nós quando nós nos esquecemos do nosso Redentor e do grande amor que Ele tem por nós, para nos entregarmos ao deleite da carne e ao prazer do pecado. Tem misericórdia de nós quando nós intentamos o mal contra o nosso próximo. Tem misericórdia de nós enquanto nós disfarçamos o nosso mal de boa vontade, quando nós disfarçamos o nosso mal, apresentando diante do Senhor desculpas. Pai, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai, das nossas falhas. Agora, Senhor Deus, também clamamos ao Senhor que nessa noite possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor que nos perdoou, do Senhor que nos salvou, do Senhor que se ofereceu por nós,
do Senhor que se entregou em favor de injustos, do Senhor que enfrentou o sofrimento e a humilhação, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos achegarmos a Deus em oração, em louvor e em culto. Nós queremos engrandecer Teu nome, ó Pai, nessa noite, através da nossa vida, dos nossos louvores, da nossa alegria, da nossa consagração, de uma entrega plena e total, de um coração rendido ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, nos alegre e nos sustente, ó Senhor Deus, nesse período de culto. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar para passarmos pelo período de louvor e adoração a Deus. Você que pode ficar de pé, por favor, se coloque de pé para nós adorarmos a Deus. Como é bom e agradável podemos estar aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos cantar o hino Nosso General. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei.
sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amar. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas. Eu sei me amar. Posso-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Você me amas. Você me ama. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Pai querido, nós nos prostramos na Tua presença, porque o Senhor é um Deus glorioso, o Senhor é um Deus bom, um Deus que aquece os nossos corações, um Deus que supre todas as nossas necessidades e dificuldades.
Por isso nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te prestar louvor, para te servir. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja aquecendo os nossos corações, trabalhando em nossas mentes, para que tudo que viemos a fazer seja de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu amor. Receba esse louvor, Pai. Receba a nossa adoração. Nós confiamos no Teu amor e na Tua presença. É por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos convidar as crianças para vir aqui à frente. Crianças. Vamos convidar as crianças para vir aqui à frente. Só tem duas? Não tem problema, né? Vamos orar pelos nossos pequeninos. Você quer orar, Rafa? Quer fazer oração? Então vem aqui pertinho do papai. Isso. O papai vai falar, você repete, tá? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. por esse dia. Me perdoe. Me perdoe Dos meus pecados. dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, quer orar também? Sim. Oremos. Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por cada família que está aqui. Muito obrigado por tudo que está aqui. Muito obrigado por todas as pessoas que vieram hoje na igreja, que nós possamos honrar o seu nome. Perdoe os pecados de cada um que está aqui e que nós estejamos seguros na palma da sua mão. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vai com a mamãe agora. Vai. Isso. Amém. Irmãos, queria te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Profeta Ageu é um livro bem pequeno das Escrituras. Se você tiver dificuldade, abra em Mateus e venha andando para trás na Bíblia que você vai encontrar Ageu um pouco mais fácil. Livro do profeta Ageu é o livro que vamos meditar nessa noite, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Palavra do Senhor que vamos meditar hoje. A palavra do Senhor diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando para que Deus toque no nosso coração mediante aquilo que vamos meditar nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua santa palavra, e entendemos que ela é viva e eficaz, e é capaz de nos tocar e nos colocar diante do Senhor, e é isso que nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, em oração. Pedimos que tudo aquilo que foi dito por intermédio de Ageu, o profeta escolhido do Senhor, também faça sentido e queime no nosso coração também nessa noite. Entendemos, ó Senhor Deus, que ele foi profeta no seu tempo, cumprindo o propósito estabelecido pelo Senhor, mas também cremos que essa palavra ainda é viva e ela também ainda fala conosco. Nós pedimos somente, ó Pai, que o Senhor aquete a nossa alma, descortine, ó Senhor Deus, o nosso entendimento, para que sejamos então edificados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse período do ano, é o período que a gente sempre retira um tempo para a gente projetar o ano que vem. E a gente começa então as nossas campanhas de Projetando 2021, nós começamos desde já, do 2020. E eu queria que a gente fizesse isso, tendo como base o livro do profeta Ageu. Porque o livro do profeta Ageu, ele está inserido dentro de um contexto que é muito parecido com o nosso, nos dias de hoje, no 2020 que nós vivemos. Tem muito ponto de contato aqui entre a história na qual está acontecendo quando Deus levanta Ageu, e tem muito também a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Tem vários pontos de contato entre essa mensagem do profeta Ageu ao seu povo e a mensagem para nós nos dias de hoje. O profeta Ageu, ele é um personagem bastante místico dentro das escrituras, haja visto que ele quase não vai ser lembrado ou citado em nenhum outro livro das escrituras, a não ser em Esdras capítulo 5 e capítulo 6, que é quando Esdras faz menção de Ageu. No entanto, não vai aparecer em mais nenhum outro texto das escrituras sequer uma menção a respeito de Ageu e da sua mensagem. O que faz dele um personagem enigmático das escrituras. O seu ministério é um ministério muito curto de pregação. Ele é levantado por Deus e em cerca de 4 meses ele profetiza diante de Israel, e só isso, somente 4 meses. Então é curto. No entanto, as mensagens, a palavra de Deus que ecoa do coração
de Ageu, ela é bastante importante, bastante intensa e bastante significativa para nós. Então Ageu, ele é um profeta que vem pós o exílio, né? Vem o exílio babilônico, Deus levanta o Império Persa para conquistar a Babilônia, então vem Ciro e dá um decreto liberando os judeus do cativeiro para voltar e reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, e reconstruir a própria sociedade dos judeus. Então é depois desse período, que foi um período de disciplina de Deus sobre o povo, é que Deus levanta Ageu, para que Ageu encorajasse o povo a retornar ao trabalho da reconstrução do templo. Haja visto que mesmo depois da grande bênção e graça da libertação por meio do decreto de Ciro da Pérsia, o povo tinha posto a mão no arado, mas com o passar do tempo, esse povo ficou desencorajado. E o texto que a gente acaba de ler aqui fala de um povo que agora preocupa somente com as suas próprias vidas e deixou o templo e a religiosidade, tudo aquilo que representava o templo para a cultura dos judeus, foi deixado de lado. E o povo agora tocava as suas próprias vidas sem se preocupar com aquilo que Deus queria que eles fizessem. Nesse tempo, um grupo de mais ou menos 50 mil pessoas saem da Babilônia e voltam para a região de Jerusalém para essa reconstrução. É isso que Neemias, que Esdras vai relatar nos seus livros. Mas chega um tempo que o povo começa a desfrutar de uma apostasia religiosa. O povo não se preocupa mais com o templo e com a sua vida com Deus. Eles acostumaram, muitos sequer voltaram da Babilônia. A grande verdade é essa. Dentre esses 50 mil, ficaram um punhado para trás, que sequer voltaram para a reconstrução dos muros do templo e da restauração da vida de Israel em Jerusalém. Essa apostasia, essa frieza espiritual, fizeram com que o povo desistisse do grandioso presente que Deus estava dando, que era de ter a possibilidade de, mesmo sendo conquistado por um império persa, poderem reconstruir a sua terra natal, mas o povo tinha ficado desestimulado. O contato com as outras nações enfraqueceu a fé. As oposições e as diversidades que enfrentavam de estar vivendo numa cidade cheia de escombros fez com que eles sucumbissem. A falta de recursos, talvez recursos próprios financeiros, fez com que eles desistissem da grande obra e da grande oportunidade que Deus estava dando a cada um deles. Então é nesse momento que Deus levanta Ageu, e Ageu precisa ser aquele que vai motivar ou desafiar esse povo a retomar a restauração do templo, a retomar a sua vida religiosa, retomar a sua intimidade com o Senhor, o seu culto, e talvez não tenha um período melhor para nós pensarmos sobre isso do que esse processo de transição de 2020 para 2021. A gente precisa projetar o nosso 2021 tendo em vista de que precisamos sempre estarmos cada vez mais empenhados na nossa relação e na nossa vida de comunhão e de culto com Deus. Então é pertinente a mensagem de Ageu para os dias de hoje, tendo em vista que a gente já experimenta de um tempo no qual as pessoas ficaram tão longe da igreja, tão longe de Deus, tão longe da sua rotina religiosa, que é bem provável que tenha pessoas que já desanimaram, que já desistiram, que já não conseguem enxergar importância nessa vida cultica e dessa entrega diária que precisamos ter diante de Deus. E precisa então de uma mensagem que a leve a considerar. Isso é o que Ageu faz nessa primeira parte do texto. Ele chama o povo a considerar a importância do templo. E é sobre isso
que eu queria meditar com os irmãos, pensando que considerar sobre a importância do templo e da nossa relação com Deus e do que o templo significa, possa então nos fazer projetar um 2021 melhor do que esse que nós vivemos, ano de 2020. Então é preciso a gente fazer esse ponto de conexão, né? Essa conexão entre nós em 2020 e Ageu em 539, encorajando um povo, 539 antes de Cristo, encorajando o povo a voltar à sua vida espiritual e estabelecer novamente o seu culto diante de Deus. Então as palavras de Deus anunciadas por meio do profeta Ageu nos ensinam que devemos parar nossas vidas e considerar no mínimo 4 coisas aqui. E são essas 4 coisas que eu queria que nós pensássemos hoje. Primeira delas, considere se o que alimenta a sua vida não é uma mentira. Vou repetir esse ponto. Considere se o que alimenta a sua vida não é uma mentira. Se você ler novamente o verso 1 e o verso 2, na verdade o verso 2, mais precisamente a segunda parte do verso 2, você vai perceber que os israelitas desse tempo, eles estavam desanimados da obra da restauração, porque acreditavam que não era o tempo da restauração. Eles acreditavam numa mentira. Veja o verso 2: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles acreditavam nisso. Eles foram tomados por essa informação equivocada de que ainda não era hora. E que, portanto, se não é hora, nós podemos viver de maneira displicente. Não precisamos mais ter culto a Deus, não precisamos mais nos curvar no templo, não precisamos mais nos prostrar diante da grandeza daquilo que o templo representa, que era Deus habitando no meio dos homens. Lembra da arca? A arca ficava no templo, a presença de Deus estava lá. Então isso tinha se perdido exatamente porque eles viviam alicerçados numa mentira. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E eu, parafraseando aqui o Calvino, eu digo que o coração humano é expert em fabricar mentiras que validem um modo de vida pecaminoso. Entre arregaçar as mangas e construir o templo e continuar cuidando das suas casas, das suas finanças, das suas famílias, a opção mais atraente era dizer que não estava no tempo de construir o templo. E isso expressa uma atitude pecaminosa dos homens naquele tempo. É por isso que Deus levanta Ageu. Eu não disse aqui, né, mas Ageu tem uma particularidade no seu nome que significa festivo. Deus levanta um homem para que o povo volte a celebrar a Deus. Porque o povo de Israel tinha se dado a mentira de que não era tempo de construir o templo. Estava sendo alimentado por uma mentira. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo de Israel deixou a reconstrução do templo porque acreditava que ainda não era o tempo de Deus. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: o que levava as pessoas a pensarem isso? O que levava as pessoas a pensarem nisso? E a gente trabalhou esse tema aqui hoje pela manhã, né? De quando a gente não toma decisões, porque a gente acha que quando as coisas começam a ficar muito difíceis, é um sinal de que Deus não quer que nós caminhemos naquela direção. Mas não necessariamente é assim.
Exatamente porque Cristo disse que seríamos injuriados, perseguidos por conta do nome dele, que nós vivemos num mundo que jaz no maligno e que Cristo mesmo diz que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nesse mundo teremos aflições. Então, aflições e sofrimento fazem parte da vida cristã e não é somente um sinal de que que nós devemos ficar de braços cruzados, mas por muitas vezes vai ser exatamente o contrário. Coisas estão difíceis, precisamos trabalhar ainda mais. O que levava essas pessoas a pensarem isso? As dificuldades financeiras. Haja visto que era preciso reconstruir toda uma cidade, toda uma sociedade, toda uma cultura. A oposição dos inimigos. Nós temos Sambalá e Tobias que representam. Tem até uma piada do Sambalá, né? Que representava a oposição dos homens ao projeto de Deus na reconstrução do templo. O pequeno contingente de trabalhadores, será que isso também impedia o povo, desanimou o povo da reconstrução? Com certeza essas eram grandes questões que passaram na cabeça dos israelitas do tempo de Ageu, mas nenhuma delas era o bastante para impedir a restauração do templo, da vida social e religiosa de Israel. Quando aplicamos essa questão diretamente ao reino de Deus, à igreja, a nós, o povo de Deus, nunca podemos nos esquecer que as dificuldades não devem nos paralisar, porque Jesus disse: primeiro, no mundo tereis aflições. Segundo, sereis perseguidos por causa do meu nome. Terceiro, a seara está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Jesus já falava disso para a gente. Então, o que eu queria que você pensasse nessa noite é pensar no ano que nós experimentamos de uma realidade diferente da igreja, de um funcionamento diferente da igreja. E eu queria que você sondasse o seu coração para que você identificasse se algum desses elementos ou alguma dessas dificuldades ou adversidades alimentaram uma mentira no seu coração de que você não deve cultuar ao Senhor. E lembre-se que cultuar ao Senhor está para além de estar no templo. Porque depois de Cristo, o templo passa a ser cada um de nós. Mas é bem possível que os homens, criadores de ídolos no seu coração, inventadores de mentiras e de desculpas, digam para Deus: esse período é um período que é difícil, portanto eu não vou adentrar a sua presença. E a mensagem de Ageu vem para nos dizer: vocês dizem, não é tempo ainda de estar na casa do Senhor. E logo a segunda pergunta: por acaso é tempo de vocês estarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas? Essa é a segunda pergunta de Ageu para o povo. Então, irmãos, é preciso considerar se a crise que vivemos nesse ano não te conduziu a viver uma mentira. Meu irmão, não estou aqui julgando a nenhum de vocês, mas eu quero conduzir a vocês àquele que pode fazer um julgamento que é justo, que é Cristo, para que Ele sonde verdadeiramente o seu coração e que você seja sincero diante dEle e perceba se de fato essa crise não foi usada como uma mentira para você então se afastar do Senhor. As palavras de Ageu são para que você mesmo julgue sua consciência. Tem pessoas que vão a todos os lugares, menos a igreja, como se a pandemia e o Covid estivesse aqui, exatamente aqui. Como seria fácil se estivesse aqui, né? Lacrava tudo, revestia de chumbo, enterrava e estava tudo certo, como a gente fez com o Césio 137. Mas a nossa vida de culto, a nossa religião, o nosso serviço a Deus está para além disso, está acima disso. Segunda coisa que eu queria considerar aqui: considere se o egoísmo não bateu à porta do seu coração. Dizia um pastor conhecido meu que é na crise
que conhecemos os cristãos. Verso 3 e verso 4, veja o que Ageu está dizendo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Veja que ele faz um contraponto aqui. O povo acreditava que não era tempo da reconstrução, e a pergunta do profeta: então, mas é tempo de quê? É tempo de vocês cuidarem da vida de vocês somente? E se você perceber alguns detalhes do texto, veja como que Deus está desgostoso com a atitude do povo. No verso 2, ele sequer chama o povo de povo seu. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo, é como se ele estivesse distante. A atitude desse povo de rejeitar o reino, a casa de Deus, a obra de Deus, para cuidar da sua própria vida somente, traz repulsa a Deus, a ponto de Deus colocar o povo como um povo que está distante dele. E é glorioso, porque depois da confrontação, depois do chacoalhão que Deus dá por meio da mensagem de Ageu, ele lá na frente diz: eu sou Deus convosco, verso 13, olha aí para você ver, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Depois que cai em si, aí Deus fala: tudo bem, agora vem cá, vamos caminhar juntos, eu estou contigo. Tudo isso revela que Deus está desaprovando o comportamento do povo, que abandonou a Deus. Literalmente, não reconstruir o templo era dar de ombros para tudo que Deus tinha feito na história. Lembra que Deus levantou o Império Babilônico para disciplinar Israel, e depois ele levanta o Império Persa para libertar Israel. Não reconstruir o templo, não pôr a mão no arado, não levantar os muros, não reconstruir ou reorganizar a vida cultica de Israel, era desprezar tudo que Deus tinha feito. O egoísmo leva as pessoas a desconsiderar o que Deus quer manifestar no templo. Acaso é tempo de se preocuparem com suas casas próprias? Claro que não. Era tempo da restauração. Era tempo de fortalecimento. Era tempo de o povo lembrar de toda a opressão e sofrimento que passaram no cativeiro, e considerar como Deus era glorioso e grandioso em amor por eles, e que tinha os libertado, e agora regozijar e jubilar em culto ao Senhor, reconstruindo o templo. Era o tempo da reconstrução. Deus tinha movido o mundo em favor de Israel. Israel não conseguia mover uma pedra sequer em favor de Deus. Estavam construindo casas luxuosas, mas o templo de Deus largado às traças. Meus irmãos, me permitam usar aqui, eu estou tão maravilhado com aquilo que nós fizemos no final desse ano, com as cestas básicas, mas eu queria te fazer uma pergunta: o que seria de mais ou menos 300 famílias se estivéssemos pensando somente em nossas casas? Hoje pela manhã tinha uma família aqui na porta, nós deixamos o nosso nome com o telefone aqui, apareceu alguma cesta. Nós temos cestas aqui na igreja para dar para alguns irmãos da igreja, que a gente entende que é papel nosso. Primeiro o povo de Deus, é claro, depois os outros. Mas tem gente precisando. Se a gente tivesse cuidando somente das nossas próprias vidas, 300 famílias não teriam sido assistidas. 300 famílias. É preciso considerar isso, meus irmãos. É preciso pensar nisso. É preciso que para o ano que vem as coisas se transformem. O egoísmo também se manifesta naquele que só se preocupa consigo mesmo,
casas apaineladas, refletiam que não se preocupavam com Jerusalém e com o templo, mas só consigo mesmos. Esse termo apaineladas, né? Apaineladas, ele é tão diferente para nós, né? Mas basicamente significa um revestimento de madeira. Igual na nossa casa, que hoje a gente põe forro, né? E na casa que é bem simplesinha, normalmente não tem forro. O forro é um luxo. Era exatamente isso que Israel estava fazendo, ao invés de reconstruir, restaurar o templo do Senhor. Estavam cuidando das suas próprias casas, e com luxo. Um belo acabamento estava sendo dado em casa, enquanto as pedras rolavam no templo do Senhor. Contraste aqui é com o templo. Enquanto as casas particulares estavam cheias de luxos, a casa de Deus permanecia em ruínas. Egoísmo esse também, que não se preocupa com o próprio templo. E aqui cabe a nossa comparação à atitude dos israelitas em 1539 a.C., com a atitude de Davi. Davi chega um tempo, depois de muitas conquistas, ele mesmo constrói um império, um castelo para si. E a primeira coisa que vem no coração de Davi é: eu moro numa casa boa, mas Deus habita em tendas. Não é à toa que é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque não existe egoísmo. Ele está sendo compungido pela situação na qual ele vive e a situação na qual Deus estava vivendo. E ele decide construir uma casa para Deus. 2 Samuel 7, verso 1 ao 3, diz assim: ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: eis que moro numa casa de cedro, forro de madeira, piso de madeira, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Perceba a conexão desse texto com o texto de Ageu, quando depois que os homens caem em si e se enchem de temor, como vai dizer aqui, verso 12, o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. E lá no verso 13 ele fala: eu sou convosco, eu estou contigo. A mesma coisa está acontecendo, mas os homens precisavam cair em si, de que essa nova situação de Israel tinha um propósito. Depois de toda a crise e sofrimento vem a libertação, mas essa libertação vem com um propósito, que é o reino do Senhor, que é a continuação, a restauração do templo, no sentido de que estamos restaurando aquilo que personifica a presença de Deus no meio de nós. O povo tinha abandonado isso. Então um teólogo chamado Herbert Wolff, que analisando esse texto, ele fala o seguinte: o povo tinha recursos e competência, não só para construir as próprias casas, mas também para apainelar-lhes as paredes, o que passava já a ser um luxo. Em vez de honrar ao Senhor com seus bens, esses estavam desonrando a Deus. Em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eles estavam buscando antes de tudo os seus próprios interesses. Terceira coisa a se considerar aqui: considere que quem é o Deus que você serve. Olha o verso 5 até o verso 7, para você perceber quem é o seu Deus. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado,
Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Considere o vosso passado. Deus fala o seguinte, por meio do profeta Ageu: vocês deixaram de reconstruir o templo, porque parece que se vocês esqueceram quem eu sou. Eu sou o que pôs vocês debaixo do jugo da Babilônia. E eu sou o mesmo que tirei vocês de lá. E eu sou também, não só o Deus das grandes coisas, mas o Deus das coisas diárias. Vocês semeiam, mas não colhem o suficiente. Se alimentam e bebem, mas não dá para satisfação. E aquele que recebe salário, recebe e ele é desperdiçado, como se você colocasse todas as suas moedas do seu salário num bolso de uma calça furada. Enquanto você anda, você perde. Perceba que é preciso considerar quem é o Deus que nós servimos. É o Deus das grandes coisas, das grandes disciplinas, do grande amor que traz misericórdia, mas é o Deus das coisas diárias. E de quando ele percebe que ele está sendo colocado em segundo plano, as coisas vão mudar. A colheita não vai ser o suficiente. O salário vai se perder. Nunca vai haver satisfação, exatamente porque a gente só pode ser satisfeito quando Deus estiver em primeiro lugar. É assim que diz o texto bíblico: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Satisfação. Mas quando ele está em segundo lugar, o versículo não tem mais obrigação de ser cumprido. Deus é um Deus de disciplina. Hernandes Dias Lopes diz uma frase que é muito poderosa. Ele fala: o passado precisa ser nosso pedagogo e não o nosso coveiro. A gente precisa olhar e considerar quem é o nosso Deus, o que Ele fez. Assim como tem a pergunta aqui: considerai o vosso passado. Quem éramos? Quem éramos? Deus não é um velhinho surdo e mudo, incapaz, que se pode passar para trás. E que não vai fazer nada mediante o erro que nós cometemos. Ele é a própria justiça. Ageu deixa claro que toda a misericórdia, toda a miséria e insatisfação que Israel vive nesses dias, é a própria justiça de Deus operando sobre eles. Se você ler para o texto novamente, o verso 9, veja o que Deus diz: esperastes o muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, Deus, com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Perceba que Deus é o autor disso tudo. A justiça dele está operando. O profeta também apresenta um Deus que é o Deus da libertação, né? O próprio título, o Senhor dos Exércitos, que aparece aí no verso 2, verso 5 e verso 7, mostra que ele é um Deus que peleja por nós, peleja em nosso favor. Mas é preciso que os homens estejam colocando ele em primeiro lugar. Essa dinâmica é fácil de aprender nas Escrituras. É Deus quem permite o mal e faz a guerra, mas também é Ele que nos protege de maneira que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Assim como diz o salmista. O povo precisa considerar isso. Nós precisamos considerar quem é o nosso Deus para 2021, para que a gente não continue vivendo a mentira do 2020,
de que não é necessário mais, de que não preciso, de que fiquei bem até aqui, então não faz sentido eu voltar. É preciso reavaliar quem e o que está em primeiro lugar, para que a gente comece o 2021 tendo foco na coisa certa. Uma última coisa a considerar aqui: considere o quanto Deus ama a sua obra. Do verso 8 ao verso 15, Deus está manifestando a sua indignação por causa do amor que Ele tem pelo templo. E eu preciso que você entenda que Ele não tem amor pela parede em si, pela estrutura, mas pela obra dele, pelo que representa a igreja, o que representa Ele no meio do povo. Veja o verso 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Primeira coisa que Ele está dizendo: pessoal, vamos acordar? Acabou o tempo da apatia espiritual, vamos lá, sobe no monte, traz madeira, vamos continuar o trabalho, para que o reino do Senhor continue sendo manifesto entre os homens. Está mostrando o seu amor, convocando o povo ao trabalho. Esperastes muito, eu já li esse texto, verso 10, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Ele está falando agora da disciplina dele, e Deus disciplina aqueles que amam. Ele está falando que todas essas coisas que estão acontecendo, que o povo não consegue estar satisfeito, que não consegue ajuntar, não consegue estar bem, é exatamente fruto do seu amor. Eu amo tanto vocês, que eu estou tratando com vocês, para que vocês caiam em si, e voltem para a restauração do templo. Então Deus revela o seu amor. Primeiramente, Deus fala da sua felicidade na restauração. Verso 8, que nós lemos aqui, ele usa duas palavras para expressar a sua alegria. Subi ao monte, dela me alegrarei. Ou seja, reconstruir, edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse trabalho na casa, pelo reino nesse sentido, precisa ser algo pungente em nós, porque é isso que traz a alegria do Senhor, isso que glorifica o nome de Deus. É por isso que sempre, a gente deve fazer, sempre, todas as vezes que fazemos um grande trabalho, a gente precisa fazer esse trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado e não nós sejamos exaltados. O nome do Senhor seja glorificado. E quando a gente arregaça as mangas, quando a gente começa a desenvolver, quando a gente entrega o nosso coração ao reino, a gente começa a render glórias ao nome de Deus. Deus fala da felicidade. Deus, a segunda forma com que Deus fala do seu amor pelo templo é mostrando que tratou com o povo que abandonou a restauração. Do verso 9 ao verso 11, ele tratou, ele secou as fontes, o povo começou a sentir falta. Ele fala disso, de orvalho que não desce mais, de terra que não produz mais, mas lá no final vem o homem caindo em si, e o povo temeu diante do Senhor e voltaram para o trabalho. Por fim, Deus prova o seu amor pelo templo levantando os seus restauradores, verso 12 e verso 14. O que é mais interessante disso, meus irmãos, é que só precisa de um coração quebrantado. O resto é obra toda do Senhor. É Ele quem levanta, é Ele quem encoraja, é Ele quem fala, é Ele quem levanta Ageu. Ele faz toda a obra. Por isso é que Jesus Cristo pode dizer que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Porque quem cuida dessa igreja é Deus. É Deus, não são os homens.
Mas Deus levanta os restauradores, né? Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Aquilo que estava adormecido, foi o Senhor que levantou. Inclusive de Zorobabel, um dos grandes líderes que vieram com os 50 mil, que começaram a restauração, mas que também tinham abandonado a mão do arado. Tinham deixado de construir. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. O próprio Deus levantou os homens. O próprio Deus encorajou, despertou o espírito. Próprio Deus é quem nos move a continuar nessa batalha pelo reino e continuar a ser os mantenedores desse reino, aqueles que oferecem o seu trabalho pelo reino, aqueles que oferecem a sua vida pelo reino, porque o reino é feito de pessoas que entregaram tudo ao Senhor. Por isso que Jesus Cristo diz: se você quiser antes ir lá enterrar pai e mãe, já não serve para mim. Por isso que Jesus Cristo diz, Marcos 8, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, acabou, não existe mais vida do Wagner, existe Wagner no reino. Não existe mais vida do Enival, existe Enival no reino. Por isso que Ageu é levantado, o festivo Ageu é levantado, para que o povo volte a ter a alegria de estar no templo do Senhor. Sempre quando eu prego aos irmãos no Antigo Testamento, eu sempre gosto de mostrar Cristo, né? Porque Cristo hoje é o cabeça do corpo que é a igreja. E nós precisamos considerar o que somos e o que seremos para 2021 por causa de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, quem nós éramos antes de Cristo. Cristo é o combustível que vai nos conduzir por todo 2021 de uma maneira ainda mais excelente na qual nós vivemos o 2020. Cristo é, porque aquilo que Ele nos oferece é o bastante para a gente entregar toda a nossa vida a Ele. Então, meus irmãos, o que nós precisamos nesse final de ano, que nós precisamos nesse projetando 2021, é entender que nós somos o templo e que Cristo habita nesse templo. E quando nós deixamos de entregar toda a nossa vida a esse Cristo que habita no templo, nós já o trocamos por outro Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas para aquele que identifica alguma falha e que entende que precisa se arrepender, e que precisa projetar esse 2021 de uma maneira diferente do que foi 2020, a palavra de Cristo é: eu estou convosco. Basta arrependimento, confissão, e eu estou convosco. Meus irmãos, Jesus precisa ser o centro do nosso templo. Ele precisa habitar abundantemente, como diz o apóstolo Paulo: habite Cristo ricamente em vós. Isso que
que nós precisamos para 2021. Tendo em vista que não é ainda o ano da nossa paz e do nosso sossego. Ainda teremos aflições. Se não pelo Covid-19, teremos por outras coisas. Porque é isso que temos preparado até que Cristo volte. Mas se em 2021, Cristo habitar ricamente no nosso templo, no nosso coração, eu penso que teremos um ano glorioso na presença de Deus. E é isso que eu queria que rogássemos a Deus nessa noite. Você que está aí em casa nos assistindo também, que você se dobrasse diante de Deus e clamasse para que nesse 2021 o seu templo seja cheio da glória de Cristo. Vamos fazer essa oração? Feche os seus olhos. Senhor, nós meditamos na Tua palavra, no profeta Ageu, e a pergunta que precisa ficar latente no nosso coração durante toda essa semana é tempo de se ocuparem com suas próprias coisas? Nessa pergunta, Senhor Deus, o Senhor nos trata. Nessa pergunta o Senhor nos confronta, porque é verdade que somos falhos em vários aspectos, em várias coisas que nós precisamos entregar ao Senhor como oferta de aroma suave. Para tanto, Senhor Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Nós pedimos perdão, Pai, por todo esse ano e tanta ansiedade e tantos problemas que enfrentamos, que se enfiaram no meio da nossa relação com o Senhor. E nosso intuito nessa noite, Pai, é projetar o ano que vem. E no nosso projeto, principal meta é que o Senhor esteja em primeiro lugar. Nós clamamos isso no temor do Senhor e pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou dar alguns avisos que são bem breves. Logo depois empretamos a bênção. Os presbíteros da igreja, por favor, venham aqui à frente. Nós decidimos, meus irmãos, que seria mais prudente nós não termos nosso jantar de final de ano aqui na igreja, né, para a gente evitar algumas situações. Nós teremos o culto da virada. O culto vai acabar um pouco mais cedo, para que, se você tem algum compromisso em algum outro lugar, dê tempo para você chegar lá. Mas nosso culto vai começar às 10 horas da noite, muito provavelmente 1h15 de duração, e você é convidado para estar conosco. Eu sei que no coração de muita gente vai ficar o pesar de naquele ano tal nós não passamos a virada do ano juntos na igreja. Mas eu queria que os irmãos entendessem que a preocupação é com que a gente não exponha ninguém a nenhum risco. Tá bom? Queria muito que os irmãos considerassem isso, e que os irmãos não perdessem a alegria de estar cultuando conosco aqui no que a gente chama de culto da virada, que na verdade todo culto é a Deus, né? A gente só põe um nomezinho da virada para identificar que é do dia 31 para o dia 1º, tá, meus irmãos? Mas ser convidado nosso para estar aqui conosco, para a gente celebrar. A gente está preparando uma pequena homenagem, uma retrospectiva do ano 2020, né? Só de alegrias, porque de tristeza eu penso que já basta. E para a gente celebrar juntos. A gente vai ter celebração da ceia nesse dia, então é muito importante que você venha para ceiar junto conosco. No mais, penso que são somente esses os avisos. E impetrar a bênção, né? Antes
antes que eu passe batido, vamos ficar de pé? Fique de pé. Lembre-se também, meus irmãos, de orar pelo irmão Osvaldo, tá? Pela recuperação dele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, queremos clamar pela vida do nosso irmão Osvaldo, clamar pela tua intervenção, Pai, para que o nosso irmão seja curado. Nós só fazemos essa oração porque confiamos que no Senhor existe poder para restaurar e para quebrar, ó Senhor Deus, tudo aquilo que procede do inimigo na vida do nosso irmão. Nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia, dê sossego e paz para a recuperação do nosso irmão. Esse é o nosso clamor e a nossa oração, e clamamos, Senhor Deus, para que a tua vontade se cumpra sobre a vida do nosso irmão, em nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe, te dê uma boa semana, e se Deus assim permitir, estaremos juntos para o nosso culto de final de ano. Deus abençoe a todos.